Bem-vindo e bem-vinda à nossa 10ª aula da disciplina de Microbiologia e Imunologia. Agora que você já conhece os mecanismos de defesa do sistema imunológico adaptativo, nós podemos avançar um pouquinho e estudar nessa aula alguns distúrbios do sistema imunológico. Como ocorrem esses distúrbios? Por que eles ocorrem? Eles podem ocorrer por diversos motivos. A gente pode ter uma ativação excessiva do sistema imunológico, causam distúrbios. A gente pode ter também um reconhecimento errado de um antígeno. O sistema imunológico pode reconhecer como sendo um antígeno alguma estrutura do nosso próprio corpo, por exemplo. Ou a gente pode ter a não identificação de um antígeno, que pode ser responsável, por exemplo, pelo desenvolvimento de um câncer. A gente também pode ter uma diminuição da atividade do sistema imunológico, uma supressão dessa atividade do sistema imunológico. Vamos dar uma olhada em alguns desses tipos de distúrbios do sistema imunológico. Vamos começar pelo que a gente chama de reações de hipersensibilidade, que nada mais é do que respostas imunes a um antígeno que causam mais dano ao tecido do que a imunidade. Então, essas respostas mais prejudicam do que nos defendem, do que nos protegem. Elas são divididas nas reações imediatas, que são mais rápidas, baseadas na imunidade humoral. Nós temos 3 tipos. E nós também temos as reações tardias, que é baseada na imunidade mediada por células. Nós temos um tipo dessa reação. Bom, a tipo 1, que é a mais rápida, ela é chamada de anafilática, comumente conhecida como alergias, Então, são reações causadas quando um antígeno se combina com anticorpos, IgE, no caso, e esse anticorpo se liga à superfície de células que estão relacionadas ao processo alérgico e ao processo inflamatório, que são os mastófilos e os basófilos. Então, aqui a gente pode visualizar esses anticorpos, IgE, ligados, então, a esses antígenos. E essa ligação, esse complexo antígeno-anticorpo, se liga a essas células do sistema imunológico, também são células, são glóbulos brancos, e elas secretam grânulos contendo estaminas. Estamina ou alguns outros mediadores, mas principalmente estamina. E é essa liberação grande de estamina que vai causar os efeitos da alergia, os efeitos dessa reação anafilática. Por quê? Porque a estamina ela pode ter efeitos locais e efeitos sistêmicos. Nós temos como o efeito da estamina, por exemplo, o aumento da permeabilidade e dilatação dos capilares. Qual é a consequência disso? Se isso ocorre localmente, o aumento da vasodilatação desses capilares faz com que o fluxo sanguíneo para aquela região seja maior, deixando a região vermelha, que é o que a gente chama de eritema. Mas esse aumento de fluxo e aumento da permeabilidade também pode proporcionar a formação de edemas, Então, a parte líquida do sangue pode eventualmente sair dos vasos sanguíneos e ocupar o interstício daquela região, caracterizando um edema. Agora, se isso acontece sistemicamente, se a gente tem uma vasodilatação sistêmica, o que acontece é uma grande diminuição da pressão arterial, e essa diminuição da pressão arterial diminui o fluxo sanguíneo e também para o coração, fazendo com que o coração seja menos nutrido, quer dizer, bata então com menos vigor e diminua a quantidade de sangue que ele ejeta nas artérias, diminuindo mais assim o fluxo sanguíneo e progressivamente isso pode levar a uma parada cardíaca, que é o que a gente chama de choque anafilático. Bom, um outro efeito da estamina é o aumento da secreção de muco. Isso é bastante observado na coriza que acompanha as rinites alérgicas, bem comum. Um outro efeito é o aumento da contração da musculatura lisa. Essa musculatura está presente em algumas regiões do nosso corpo, como, por exemplo, os brônquios e os bronquíolos. E aí, a contração dessa musculatura
faz o que a gente chama de broncoespasmo, prejudicando, dificultando a passagem do ar. E isso é clássico do processo de asma. Bom, nós temos alguns exemplos de antígenos que podem causar esses efeitos anafiláticos, né? Esse tipo de reação. Nós temos, então, alguns antígenos como o pólen, pelo, ácaro, veneno de insetos, que causam frequentemente reações sistêmicas e não locais. A alimentação, nós temos alguns alimentos, né, como ovos, amendoim, nozes, leite, soja, trigo, ervilha, peixe, frutos do mar. É claro que não são todas as pessoas que reagem dessa forma. São aquelas pessoas que vão ter uma hipersensibilidade à presença desses antígenos. Mas, para que essas respostas aconteçam, elas têm que inicialmente ter uma exposição prévia a esses antígenos. Então, tem uma primeira exposição, o que sensibiliza o sistema imunológico, forma as células de memória, tanto para a produção dos anticorpos, como para o aumento e ativação das células T, específicas para esse antígeno. E aí, numa segunda exposição, é que a gente vai ter uma resposta, no caso aqui, uma reação anafilática mais intensa e mais característica, não é mesmo? Dos alimentos que podem ter alguma substância que funciona como um alérgeno, como um antígeno, eles podem causar desde alterações, né, de disfunções locais, como um desconforto gastrointestinal, mas também pode causar reações sistêmicas. Tudo bem? Bom, o tipo 2 das reações anafiláticas é conhecida como reação citotóxica, que é uma resposta imunológica contra células antigênicas que podem ser estranhas ou do próprio hospedeiro, mas ligada a um antígeno estranho, né? E é causada pela ligação de IgG ou do IgM com essas células, o que leva à ativação do complemento e estimula a lise celular, né? O rompimento da membrana da célula e a morte da célula. Dessas reações citotóxicas, duas mais conhecidas são as reações transfusionais e a doença hemolítica do recém-nascido. As reações transfusionais, elas ocorrem por conta dos nossos tipos sanguíneos. Os nossos tipos sanguíneos são estabelecidos de acordo com o antígeno que a gente possui na superfície das nossas hemácias. Então, vocês já devem saber que nós temos 4 grupos sanguíneos. O indivíduo que é do grupo sanguíneo A, ele tem um antígeno na hemácia que é um antígeno A. E ele tem também, além do antígeno A, ele também carrega na sua corrente sanguínea anticorpos anti-B. Mas ele não precisa ser estimulado a produzir esses anticorpos. Ele já tem esses anticorpos circulando constantemente no seu sangue, na sua circulação. Muito bem. Já que ele tem antígenos A, ele não pode receber sangue de um doador, de uma pessoa que tenha um anticorpo anti-A. Certo? E ele também não pode doar sangue para alguém que tenha um antígeno B, porque ele tem anticorpos anti-B. Isso significa que ele pode receber sangue de pessoas que são tipo A também ou tipo O. Isso já vai ficar mais claro. Vamos continuar. Os indivíduos que são tipo B carregam na superfície das suas hemácias antígenos B e carregam também na sua circulação anticorpos anti-A. Se ele tem antígenos B, ele não pode receber sangue. Se ele tem, antígenos... exatamente. Se ele tem antígenos B, ele não pode receber sangue de quem tenha anticorpo anti-B. Quem é que tem anticorpo anti-B? O indivíduo tipo A.
Então, ele pode receber sangue do tipo B, também, como ele, e do tipo O. O indivíduo que é tipo AB possui 2 antígenos na superfície das suas hemácias. Ele tem antígenos A e antígenos B, mas nenhum anticorpo, nem anti-A e nem anti-B. Se ele tem os 2 antígenos, lógico que ele não tem anticorpo, ele não teria anticorpo contra os seus próprios antígenos. Ele pode receber sangue de todos os grupos sanguíneos. E a gente chama esse indivíduo de receptor universal. E por último, o tipo O, que não tem nenhum antígeno na superfície da sua hemácia, nem antígeno A, nem antígeno B. Mas em contrapartida, ele vai ter os 2 anticorpos, anti-A e anti-B. Qual é a consequência disso? A consequência disso é que ele só pode receber sangue tipo O, porque já que ele tem antígeno anti-A e antígeno anti-B, se ele recebe hemácias que tenha antígeno A ou B, ele vai destruí-las. Por outro lado, como as hemácias desse indivíduo não apresentam nenhum antígeno, ela pode ser recebida por qualquer indivíduo, mesmo que ele tenha anticorpos ou anti-A ou anti-B. Então, a gente chama esse indivíduo de doador universal. É a presença desses anticorpos que causam as reações transfusionais presentes por conta da caracterização do nosso grupo sanguíneo. Mas não acaba por aí, as características das nossas hemácias, né? Nós temos também uma disfunção que é chamada de doença hemolítica do recém-nascido. Por que ela ocorre? Porque nós temos hemácias que possuem um antígeno chamado RH. A maioria possui. O indivíduo que possui o antígeno RH é chamado de RH positivo. E o que não possui, que é a minoria, é chamado de RH negativo. Então, olha só. Se eu tenho um pai RH positivo e uma mãe RH negativo, que está gerando um feto também RH positivo, o que vai acontecer? O sangue do feto, que é RH positivo, que possui o antígeno RH, entra em contato com o sangue materno ao longo da gestação, o que faz com que a mãe produza anticorpos contra esse antígeno presente nas hemácias do feto. Mas isso demora, é um processo que ocorre ao longo da gestação e geralmente não causa nenhuma disfunção nessa primeira gestação para esse feto. Eventualmente, se nada for feito em uma segunda gestação, as células de memória, né, os plasmócitos maternos, já foram produzidos. Então, a rapidez e a intensidade da resposta numa segunda exposição, como a gente já mencionou várias vezes, ela é maior, né, mais rápida, mais intensa. Esse feto, que se eventualmente também for RH positivo, como na primeira gestação, pode sim sofrer os efeitos desses anticorpos maternos anti-RH e promover a lise, a morte das hemácias fetais. É isso que a gente chama de doença hemolítica do recém-nascido. Como evitar? Bom, para não estimular o sistema imunológico materno, você pode mimetizar, né, imitar a ação desse sistema imunológico. De que forma? Administrando soro na mãe. Se a mãe é RH negativo, você administra na mãe, quando ela está gerando um feto RH positivo, soro com anticorpos anti-RH. Assim, esses anticorpos anti-RH vão agir contra esse antígeno RH positivo, não ativando o sistema imunológico materno e não produzindo as células de memória para, numa segunda gestação, eventualmente produzir aí anticorpos próprios em quantidade maior que podem causar alguma disfunção fetal. O terceiro tipo de reação é a reação causada por imunocomplexos, que são reações que envolvem a formação de complexos antígeno-anticorpo, de antígenos livres no sangue, mas que não são facilmente fagocitados pelas células do sistema fagocitário.
Então, o que acontece? A gente acaba tendo um excesso desses complexos, né? De antígeno e anticorpos. E esses imunocomplexos vão se depositar na parede de alguns vasos em algumas regiões. E isso pode causar, por exemplo, quando acontece no rim, desenvolver a glomerulonefrite. E quando acontece na superfície das articulações, pode ser responsável pelo desenvolvimento de uma outra doença que é chamada de artrite. O quarto tipo não é mediado por anticorpos, mas sim por células. E como ocorre? São reações de hipersensibilidade, só que agora tardia, e se devem principalmente à proliferação de células T de memória, que secretam citocinas em resposta ao antígeno inapropriado. Essas citocinas ativam os macrófagos que iniciam a lesão tecidual. Então, por exemplo, um tipo dessas reações bem conhecidas são as dermatites de contato, que pode ser causada por moléculas presentes, por exemplo, nessa era venenosa. Essas moléculas de pentadecatecol, ela se anexa a uma proteína da pele e esse complexo dessas moléculas e da proteína da pele vão ativar, que funcionam como antígeno, né? Então, elas vão ativar as células T. E depois de alguns dias, essas vão ser formadas células de memória. Numa segunda exposição desse antígeno, na presença dessa molécula derivada da folha dessa era, essas células T vão então produzir as citocinas, onde estão aqui, vão produzir as citocinas em resposta à ativação, à presença dessa era, ao contato com essa era, e essas citocinas então vão ativar os macrófagos, que vão iniciar uma lesão tecidual em uma região que não está infectada por nenhum invasor conhecido, né? Essa molécula não causaria mal nenhum. O mal é causado pelo próprio sistema imunológico, pela própria ação do sistema imunológico. Isso acontece com outras substâncias também que funcionam como esse alérgeno, né? Que pode estar presente na luva de látex, é muito comum isso, existem luvas antialérgicas por conta disso. Em catéteres, em preservativos de látex também, bijuterias, esmaltes e cosméticos. Uma quantidade grande de pessoas desenvolvem, né, possuem essa hipersensibilidade mediada por células. Bom, vamos entrar agora em um outro grupo de disfunções do sistema imunológico. Vamos conhecer um pouquinho algumas doenças autoimunes. O que são doenças autoimunes? Elas são doenças que se desenvolvem quando a ação do sistema imunológico ocorre em resposta a autoantígenos, causando lesão aos próprios órgãos do indivíduo. Então, o sistema imunológico reconhece como antígeno alguma estrutura do nosso próprio corpo. Por exemplo, o que acontece na doença de Graves, que os anticorpos anormais, eles vão mimetizar o TSH, que é o hormônio estimulante da tireoide, produzido pela hipófise anterior. Eles vão ser liberados e vão, então, já que ele mimetiza o TSH, eles vão estimular a tireoide para produzir quantidades excessivas de hormônios tireoidianos. Os hormônios conhecidamente como T3 e T4. E o excesso desses hormônios tireoidianos no nosso organismo desenvolve sinais e sintomas que caracterizam o hipertireoidismo. Ou seja, a gente pode ver a presença clássica dos olhos, da protusão dos olhos, né? A protusão, parece que eles ficam mais salientes, que é a exoftalmia, e também o aumento da tireoide, que é conhecido como bócio. Como ela está em atividade acelerada, intensa, exacerbada, ela se hipertrofia e a gente forma aquele abaulamento nessa região, conhecida como bócio. Mas tem as outras características, como aumento da frequência cardíaca, aumento do metabolismo basal, da irritabilidade, insônia, ou seja, os sinais e sintomas clássicos de um hipertireoidismo. Temos um outro exemplo que é a miastenia grave. A miastenia graves ocorre quando anticorpos recobrem a superfície das fibras
musculares onde se ligariam, onde a gente tem receptores para acetilcolina. Como que isso acontece? A nossa contração muscular ela ocorre em função da liberação de acetilcolina por receptores neuronais, e essa acetilcolina, que é um neurotransmissor clássico dessa junção neuromuscular, se liga em receptores localizados na membrana do músculo, e esses receptores de acetilcolina, quando ativados, promovem a contração daquela musculatura. Esses anticorpos vão lá e recobrem esse receptor. Como ele fica recoberto, não tem como a acetilcolina se ligar a ele. Então, não ocorre a contração muscular naquela região. Isso faz com que a pessoa desenvolva fraqueza muscular e essa fraqueza, essa doença, essa ligação desses anticorpos, ela continua acontecendo, então ela é uma doença progressiva e crônica, e conforme ela vai evoluindo, esses músculos vão paralisando cada vez mais, até que eventualmente se paralise os músculos respiratórios e o diafragma, levando a uma parada respiratória e à morte. Então, essas doenças autoimunes, várias, são extremamente graves, né, perigosas, e muitas são crônicas e progressivas. Temos também a esclerose múltipla, que ela é mediada agora não por anticorpos, mas sim por células T. Como ocorre a esclerose múltipla? É uma doença neurológica onde as células T e macrófagos atacam a bainha de mielina dos nervos, causando também fraqueza, cansaço e paralisia. Os nervos do nosso sistema nervoso, não só os nervos, né? Os axônios dos neurônios, né? Os prolongamentos neuronais, eles são recobertos pela bainha de mielina. E isso faz com que o impulso nervoso ele seja deflagrado mais rapidamente e seja mais efetivo. Se a gente destrói essa bainha de mielina, isso faz com que esse impulso fique mais lento e menos efetivo, o que pode levar a essa fraqueza, cansaço e eventualmente também paralisia da musculatura respiratória, por ser uma doença progressiva e crônica, como a miastenia gravis. Um outro exemplo, então, é o diabetes mellitus insulino dependente, que é causado pela destruição imunológica das células secretoras de insulina no pâncreas. Nós temos células específicas que são responsáveis pela produção e secreção de insulina. Quando essas células são destruídas por células T do nosso sistema imunológico, pelo um reconhecimento inadequado do antígeno, elas produzem uma quantidade menor a insulina, ou deixam de produzir. Então, a gente tem um distúrbio metabólico importante, mas que pode ser corrigido pela simples administração da insulina. Bom, vamos olhar agora qual é a relação do sistema imunológico com a rejeição de transplantes. A gente já comentou em momentos anteriores das outras aulas que as diferenças genéticas entre os indivíduos, elas são expressas na superfície das células, pelas moléculas próprias, que são aquelas moléculas complexas de histocompatibilidade, que são as proteínas que também, além de ser essas moléculas que identificam a célula como sendo do seu corpo, são aquelas que mostram o antígeno, né, que apresentam o antígeno para o sistema imunológico. Então, essas moléculas, elas funcionam como se fosse um carimbo do nosso corpo, dizendo que são células próprias nossas, né? Então, quando eu recebo uma célula de um outro indivíduo, quando eu recebo algum transplante de algum tecido ou de células, essas células carregam esse complexo de histocompatibilidade de um outro indivíduo, que o meu organismo não vai reconhecer como sendo meu. E aí vai ser reconhecido como um antígeno que vai ativar as minhas respostas imunológicas contra aquele tecido ou com aquela célula transplantada. Por isso é que se procura no doador e no receptor
um grau de compatibilidade, ou seja, a sequência dos aminoácidos que formam essa proteína tem que ser o mais semelhante possível para diminuir essas respostas imunológicas. E muitas vezes o indivíduo receptor, ele tem o seu sistema imunológico deprimido para justamente também diminuir a possibilidade de uma resposta imunológica ao tecido ou à célula transplantada nesse indivíduo. Bom, a cirurgia de transplante bem-sucedida, então, frequentemente requer drogas imunossupressoras para prevenir uma resposta imunológica ao tecido transplantado. No entanto, nós temos alguns sítios privilegiados, algumas regiões do nosso corpo que não apresentam essa resposta imunológica exacerbada. Um exemplo são as córneas. Na região onde se localiza a córnea, ela tem uma baixa vascularização e por isso tem uma baixa reação do sistema imunológico. Ela é menos efetiva pela dificuldade realmente da chegada das células do sistema imunológico para reagirem contra uma córnea transplantada. Um outro sítio privilegiado é o sistema nervoso central, justamente por conta da barreira hematocefálica. Mas, apesar disso, a gente ainda não realiza transplante de células nervosas, mas temos a nosso favor e, quem sabe, futuramente isso será possível. As limitações são outras, não são causadas pela rejeição do sistema imunológico. Temos também tecidos privilegiados, ou seja, são tecidos que não provocam, que não ativam essa resposta imunológica. Um deles é do porco, especificamente a válvula cardíaca do porco. A válvula do coração do porco pode ser transplantada para o homem sem que ative reações imunológicas contra essa válvula. E isso é feito frequentemente. Ela é tratada, né? As proteínas dos antígenos das válvulas são desnaturadas e aí sim essa estrutura pode ser transplantada com segurança. Bom, o nosso sistema imunológico tem uma capacidade, uma função que a gente chama de vigilância imunológica. O que é isso? São as células T, elas reconhecem e promovem a lise de células cancerosas, que são células normais que sofreram mutações. Mas antes da formação de tumores, o nosso sistema imunológico reconhece e destrói essas células. Isso é muito mais frequente do que você pode imaginar, principalmente nas regiões onde tem uma alta proliferação das células, né? Uma renovação tecidual constante. Nessas regiões, mutações ocorrem, mas o sistema imunológico rapidamente detecta e destrói essas células. Então, o que acontece quando o nosso sistema imunológico não consegue detectar uma célula mutante, uma célula que se modificou e que tem uma alta capacidade de proliferação, quer dizer, de estabelecer um tumor, né, um câncer? Como então o câncer se desenvolve? As células do câncer, elas podem escapar da detecção e da destruição pelo sistema imunológico. E aí as células cancerosas também podem suprimir as células T ou crescer mais rápido do que a resposta do sistema imunológico. Mais do que isso, as células cancerosas podem ser uma das células do nosso sistema imunológico. Pode ocorrer uma mutação, por exemplo, nos nossos glóbulos brancos, que é a leucemia. Então, uma das teorias da origem do câncer é a falha na atuação, na função do nosso sistema imunológico. Por fim, vamos dar uma olhadinha nas imunodeficiências. Nós temos dois tipos de imunodeficiências, as congênitas e as adquiridas. Das adquiridas, a mais conhecida, sem dúvida nenhuma, é a AIDS, ou seja, a síndrome da imunodeficiência adquirida, como o próprio nome diz. Ela é causada pela infecção do vírus do HIV, que é um retrovírus com RNA de filamento simples,
que a gente já viu na aula de biologia dos vírus, né, de biologia geral dos vírus. Possui a transcriptase reversa e um envelope fosfolipídico com espículas como envoltório. Essas espículas do HIV, elas se fixam a um receptor, ao CD4, nas células do hospedeiro. E esse CD4 é encontrado, olha onde? Nas células T auxiliares, nos macrófagos e nas células dendríticas. Ou seja, nas células que efetivam a resposta do sistema imunológico. Quando esse vírus infecta as células do nosso próprio sistema imunológico, ele é, então, transcrito em DNA pela transcriptase reversa e o DNA viral, ele torna-se integrado ao cromossomo do hospedeiro para a síntese de um novo vírus, eventualmente, ou ele permanece lá, latente, como um provírus. Se o vírus latente, eventualmente, começa a se proliferar dentro dos linfócitos T e de alguns glóbulos brancos ou das células dendríticas, essa proliferação vai causar a morte dessas células do sistema imunológico. E dependendo da intensidade, da quantidade viral, né, da carga viral, e aí, consequentemente, da destruição das células do sistema imunológico, é que o indivíduo vai desenvolver a doença da imunodeficiência. Então, ele pode estar infectado pelo vírus em condição latente, ele não desenvolve a doença. Quando ele inicia a sua proliferação, é que a doença se estabelece, porque a morte dessas células do sistema imunológico deixam o sistema imunológico deprimido, né? Deixam o sistema imunológico deficiente. E aí, esse organismo vai ficar mais predisposto a outras infecções. E são essas outras infecções causadas pela depressão do sistema imunológico, pela supressão do sistema imunológico, que podem levar o indivíduo à morte. Tudo bem? Era isso que eu tinha para conversar com vocês. A gente se encontra na próxima aula. Até lá!